Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu resolvi gravar como uma forma de fazer vocês pesquisarem por vocês mesmos e não ir em tudo do que todo mundo fala, né? Uma mentira repetida várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então, a gente tem que sempre a gente pesquisar e a gente, por nossas conclusões, tirar aquilo que a gente está entendendo e não ter que esperar alguém dizer por nós, né? Graças a Deus eu estudei numa época em que os professores ensinavam a gente a ler, interpretar aquilo que a gente leu e depois explicar aquilo que a gente leu com as nossas palavras. Mas infelizmente a gente vê que hoje em dia não está assim e o pessoal está no Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V. E repete tudo que o outro falou e quando você pergunta algo, a pessoa não sabe nem explicar aquilo que ela está defendendo. Eu não posso falar algumas palavras aqui, porque o YouTube, Facebook e Instagram estão derrubando publicações, postagens, vídeos, fotos que você fale sobre a doença que está rolando no momento, né? Porque eles só querem que fale o que a esquerda mais pensa do que uma forma de conscientizar. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo. Apesar do nosso país ter na Constituição a liberdade de expressão, a gente não está podendo usar. Talvez o pessoal da esquerda esteja comemorando isso, porque a direita não pode falar abertamente aquilo que defende. Mas não se esqueça, hoje somos nós, amanhã pode ser você. Se estão nos censurando hoje, amanhã pode ser vocês. Então, não é motivo de comemorar. A Constituição nos garante a liberdade de expressão. Então, se estão tirando a nossa liberdade de expressão da direita, pode ser que no futuro acabe também tirando a sua da esquerda. Então, deveria todos poder ter o direito de ter a sua liberdade de expressão, independente se é direita, esquerda, centro, enfim. Primeira coisa que eu queria falar dessa doença, né, que a gente não pode falar o nome, ficam batendo o martelo dizendo que não tem tratamento precoce, que não tem remédio que funciona. Mas a gente vê pessoas que pegaram a doença e os médicos que estão procurando se algum remédio que já tem no mercado pode combater os sintomas, aliviar qualquer coisa e fazer o seu corpo reagir, elas tomam por esses médicos que foram receitados e ficam boas. E ainda assim, o pessoal continua defendendo que não tem tratamento precoce. Mas, por outro lado, a gente vê as pessoas que ficaram doentes e que os médicos recomendaram qualquer remédio que seja e elas ficaram boas. Ou seja, pode ser que ainda não tenha o remédio já feito para esse tipo de doença, mas temos remédios já prontos que é para uma outra doença e que foi usado para essa e que está servindo, graças a Deus, né? Que até tem essa brecha na medicina de se por acaso surgir uma doença nova e não tem remédio ainda para ela, mas tem algum remédio de uma outra doença e que se foi visto que combate essa nova doença, pode ser usado até surgir um remédio que seja específico para essa doença. Mas infelizmente a mídia maior, né, as emissoras maiores, os jornais maiores ficam combatendo o tempo todo que não. Mas quando a gente vai ver esse pessoal que na frente da mídia diz que não é para usar esse remédio, que ainda não tem remédio que funciona, quando eles pegaram a doença, eles correram para esse tratamento. Principalmente também políticos, né? Tem muitos políticos que vai de contra a esse tratamento, mas quando eles pegaram a doença, eles fizeram logo o tratamento. Se eles defendem que não tem tratamento, então por que eles já foram logo buscar um tratamento, buscar um remédio que melhorasse? O governador aqui do meu estado, de Pernambuco, o ano passado, quando ele pegou, ele imediatamente conseguiu fazer logo o tratamento. Ele sentiu sintomas pela manhã, fez um exame à tarde e à noite já saiu o resultado e disse que já estava em isolamento
né? Mas a gente sabe também que ele fez o tratamento porque quando pediram para que ele divulgasse quais medidas ele estava usando para combater a doença, ele pegou e pediu para que ficasse em sigilo e que ele não tivesse que divulgar. Ou seja, deveria estar usando algum tratamento, sendo que ele sempre foi contra ao tratamento. Tratamento para nós, para vocês não. Também o governador do estado de São Paulo também fez a mesma coisa, né? Já o presidente, quando ele pegou, ele falou abertamente as coisas que usou. Também temos o Dr. Calil, que também quando ele pegou, ele estava bem em estado avançado e já tinham tentado várias coisas e nada dele melhorar, até que estava ao ponto de ser entubado, quando o médico que estava tratando ele perguntou a ele, olha, a única alternativa é usar tal remédio. Vou colocar aqui o nome, já que eu não posso falar. E aí, você aceita? É a última alternativa que a gente pode usar junto com outros, que é os remédios que na época o pessoal estava defendendo já para o tratamento e que o pessoal dizia que não, né? É a última alternativa que a gente tem antes de entubar. E ele disse, vamos. E começou o tratamento com os remédios, não só com esse, mas junto com outros, né? Que não é só ele sozinho, é vários remédios juntos para ajudar a combater. E ele não precisou ser entubado. Ele estava a ponto de ser entubado, porque já estava ficando em estado grave, mas depois que começou a usar o remédio, não precisou ser entubado. E ele deu uma entrevista, eu estou falando isso porque eu vi uma entrevista que ele deu logo depois que ele ficou bom, e ele falou abertamente, ele disse, olha, eu não estou defendendo o uso, mas é uma maneira de se investigar, né? Já que com ele funcionou, pode ser que todo mundo funcione. Mas, isso estou usando com as minhas palavras, lógico que ele usou outras palavras, mas que deu para entender isso. E o pior é que tem muita gente que não pesquisa isso e vai o Ctrl+C e Ctrl+V. Vem uma pessoa defendendo uma coisa e elas não vão pesquisar para ver se aquilo que a pessoa está falando, que aquilo que a pessoa está defendendo é verdade, é desse jeito mesmo ou está distorcido. E vai na onda. Do mesmo jeito acontece na igreja. Porque muitas pessoas são enganadas. Porque chegam pastores novos, irmãos novos na igreja, que nunca leram a Bíblia ou leram ela por incompleto, e chega pregando de uma maneira e o pessoal, por falta de conhecimento e falta de, peraí, esse irmão está falando de tal personagem da Bíblia, deixa eu ir lá pesquisar para ver se ele está falando corretamente aquilo. Não, não fazem isso e caem nas armadilhas do inimigo e vão no oba-oba e vão no Ctrl+C e Ctrl+V. Do mesmo jeito está acontecendo com essa doença. E isso, infelizmente, tem levado à morte de muitas pessoas. Porque, me perdoem, mas eu acredito no tratamento sim, independente do remédio que seja. Eu não estou defendendo só o remédio que o presidente usou. Eu defendo qualquer remédio que ajude o seu corpo a diminuir esses sintomas e a fortalecer seu sistema imunológico e conseguir combater essa nova doença. Se tiver qualquer remédio que seja liberado para ser usado, para que os médicos consigam tratar. E muitas reportagens que eu tenho visto de pessoas que chegaram a ser entubadas, que eu tô lembrada agora, eu não vi nenhuma que saiu, que a pessoa conseguiu sair com vida. Então, é muito estranho, porque eles defendem que a pessoa tem que ser entubado, mas que eu tô lembrada até agora, não vejo ninguém que conseguiu sair com vida. Enquanto que eu vejo que pessoas que usaram o tratamento precoce, com a quantidade de remédio correta, porque aquele do Amazonas, todo mundo que pegou o relatório viu que foi uma quantidade exagerada, uma dose muito forte. Então, com a quantidade correta, ela ajuda, esse remédio ajuda, em conjunto com outros remédios, ao seu corpo combater essa doença. Mas infelizmente continuam pregando que não tem remédio que ajude, que só a intubação que resolve. E eu vejo muitas pessoas depois de serem intubadas saindo no noticiário que faleceu. Outra coisa também que muitas pessoas estão no Ctrl+C e Ctrl+V. Em 17 de janeiro desse ano, 2021, a Anvisa fez uma live porque 2 laboratórios tinham entrado em contato com eles para poder liberar a picadinha. Eles fizeram essa live divulgando, né, o que desses 2 laboratórios
os estudos que eles tinham passado, os testes que eles já tinham feito e o que tinha dentro da vacina, como é que ela agiu e tudo mais. Eu assisti essa live. Eles falavam todo momento que estava liberada para uso emergencial, mas elas ainda não estavam prontas. Por quê? Foi a da China e a da Índia. Esses dois laboratórios que pediram já para começar a usar aqui no Brasil. Mas elas ainda não estavam prontas. Por quê? Tem a parte de fabricar, aí depois que fabrica, tem a parte de aplicar. Isso eles fazem em testes lá no laboratório, seja em animais ou seja em voluntários que se prontificaram para ser testado com aquela vacina. Disso daí, eles vão analisar o comportamento da vacina no corpo, quais as reações e tudo mais. E depois eles vão ver qual tipo de intervalo é melhor entre uma dose e outra. Se com uma dose só funciona, se precisa de 2 doses, ou se precisa de 3 doses, ou se precisa tomar, vamos supor, de ano em ano, de 5 em 5 anos, e por aí vai. E tudo isso requer tempo. E eles só passaram para a Anvisa algumas partes, por exemplo, eles fizeram o teste em uma certa quantidade de pessoas, mas não era suficiente já para liberar, para entrar no nosso calendário de vacinação. Por quê? Eles não tinham testado em crianças, não testaram em adolescentes, não tinham testado em mulheres grávidas e não tinham testado em quantidade suficiente de idosos. Eles testaram uma boa parte dessa vacina em, se eu não me engano, de 20 anos a 60 anos. E não tinha dados suficientes para eles garantirem quais são todos os sintomas, quais são todas as reações, quem tem alergia ao que não pode tomar essa vacina. Então ficou muito em aberto, mas pela quantidade de pessoas que estavam falecendo no nosso país e no mundo por causa dessa doença, a Anvisa decidiu liberar o uso dela aqui no Brasil. E a todo momento ela estava dizendo, está em uso emergencial. E também não é para ser obrigatório. Por quê? Ela não está pronta. Quando a vacina está pronta, que fez todos os testes e a gente já sabe os riscos e os pós e contras, quais todos os efeitos colaterais que ela dá e quanto tempo ela consegue imunizar no seu corpo, aí sim é que entra no nosso calendário de vacinação e vai lá para aquele calendário que toda criança quando nasce está lá com as vacinas que ela tem que tomar ao longo de sua vida. E essa ainda não está pronta, mas infelizmente eu só vejo muita gente divulgando. Vacina boa é vacina aplicada. Para mim não. Vacina boa é vacina que foi testada, que a gente sabe tudo o que acontece no corpo quando toma com ela. Quais são todos os efeitos colaterais, quanto tempo ela imuniza. E não só ela está pronta e aplicar no braço. E outra coisa que eu acho muito engraçado é que muitos políticos que defendem o uso dela e vão lá fazer a fotinha, o vidinho, para mostrar que está tomando a vacina, quando você vai ver, a enfermeira não aplicou, ou elas pegam a seringa, faz assim, e não faz esse gesto de apertar. Ou, quando elas fazem esse gesto de apertar, quando você vai ver, não tinha líquido nenhum. Outras só furaram e tiraram, não aplicaram vacina nenhuma. E já teve outras que vacinaram os políticos. Isso eu estou falando em pessoas que, políticos mesmo, que quiseram fazer cena, né, filmar para mostrar que estavam tomando a vacina, mas forjaram que estavam tomando. E teve outras em que a agulha ainda estava protegida por aquela capinha, né, para que a agulha não seja contaminada. A mulher só fez assim e pronto. Como é que os políticos que estão defendendo? Tomem a vacina é segura. Mas quando é na hora deles tomarem, eles não tomam, eles fingem que estão tomando. Então tem alguma coisa aí. Então, gente, independente de qualquer assunto que seja, pesquise, se informe. Se uma pessoa chega falando assim, tal coisa aconteceu isso e isso, você não deve acreditar até que você pesquise e comprove. Hoje em dia é muito fácil da gente manipular as coisas. Então vá lá, pesquise e vá atrás. Tenha conhecimento. Se você não tem conhecimento, não faça o Ctrl+C e Ctrl+V. Por exemplo, às vezes aparece uma publicação no meu Facebook. Vamos lá, o presidente falou tal coisa. Aí eu vou lá no Google, pesquiso em vários sites. Prefiro vídeos que sejam completos, sabe? Que não tem aqueles
cortes, aquelas edições, eu gosto de ver o vídeo completo e vou ver se aquela fala que disseram na publicação realmente o presidente falou ou se distorceram e por aí vai. E eu vou analisando e depois eu vejo, realmente ele falou, eu já tiro minhas conclusões, realmente ele não falou e eu já tiro outras conclusões. Igual a muitos vídeos que eu vi, o pessoal, logo quando foi na candidatura de 2018 para o presidente que está hoje no poder, muita gente foi nas ruas e entrevistaram o pessoal da esquerda que defende o PT. E falavam frases, quem você acha que falou isso? Lula ou Bolsonaro? E quando eram palavras que davam para ver que eram machistas, alguma coisa desse tipo, ou tipo homofóbica, alguma coisa assim, eles só diziam que tinha sido o Bolsonaro que tinham falado. E quando eles iam ver o que o repórter estava dando a resposta, dizia, não, foi Lula. E eles, sério? Lula? Então, quer dizer, você está defendendo uma pessoa, está defendendo a causa daquela pessoa e você não sabe nem as coisas que elas falam, porque eu, muitas vezes, pesquiso. E muitas daquela ali que o pessoal estava fazendo as perguntas, perguntando se foi Lula ou Bolsonaro que tinha falado, eu já sabia que tinha sido Lula porque eu já tinha visto os vídeos dele falando. Então, como é que você defende uma pessoa, uma causa, e você não pesquisa para saber? Você só vai aqui, no oba-oba. Fulano chegou para mim aqui e falou, então é verdade. Pesquise, vá atrás. Isso eu estou falando em igreja. Tem muitos líderes, tem muitos irmãos na igreja que enganam os outros por causa disso, por falta de conhecimento, por eles não lerem a Bíblia e eles acreditam no que o irmão está falando e não vai ler a Bíblia e acabam pecando. Em coisa política também. Você defende um partido, você defende uma causa de um político e muitas vezes você não sabe tudo que aquela pessoa falou e tem como você pesquisar, por ter vídeo no YouTube, por ter publicação no Facebook, por você pesquisar, mas por preguiça você prefere ir no oba-oba que todo mundo fala. Também em situações de parentes, né? Quantas vezes não teve parentes que brigou com o outro por causa disso, de disse-me disse. Chega um e, rapaz, tu sabe, fulana. Não, menino, o que foi? Oxe, fulana, menino, tá traindo o esposo. Não sabia não, mas olha pra isso, bem que eu achei que ela tinha esse jeito. Aí disso você escutou assim, aí já diz pra outro, já diz pra outro. E você não foi lá conversar com a pessoa, você não foi pesquisar, de perguntar a algum parente, olha, vem cá, eu tô escutando um falatório assim, 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 e tirar limpo pra saber se é verdade ou não, do que você sair espalhando uma coisa que você não sabe se é verdade ou não, e nisso você acaba prejudicando a vida das pessoas. Então, independente de qualquer assunto que seja, saúde, política, religião, família, o que for, pesquisem e se informem. Não vá no Ctrl+C e no Ctrl+V. Porque fulano falou, porque ciclano falou de Beltrano, então é verdade. Não. Tem muita gente que distorce as coisas. Pesquisem, se informem. Hoje em dia está muito, muito fácil da gente conseguir se informar. Quando eu era criança e adolescente, eu não tinha tanto acesso, nem todo mundo tinha acesso à internet. O meio mais fácil da gente se informar era televisão ou pesquisar em um livro. Televisão ou pesquisar em um livro. Então era aquilo controlado, você só sabia o que a mídia falava, então estava meio controlado. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos acesso à internet pelo computador, pelo celular, pela televisão, e que a gente pode pesquisar aquele assunto que está sendo falado a qualquer momento. Então hoje está muito mais fácil da gente se informar e não ser enrolado. Mas infelizmente muita gente tem preguiça e prefere ir, porque fulano falou, eu vou acreditar. Tem até coisas que às vezes o meu esposo vem falar para mim. Fica sabendo, tal político disse isso e isso. Eu vou lá no Google e vou ver se é verdade. Aí procuro vários sites, procuro várias coisas, procuro a página dessa pessoa, procuro se ela tem canal no YouTube e vou ver. Aí realmente, saiu aqui mesmo, até ele fez um vídeo, até aqui a publicação que ele fez, no Google tá falando isso, tal site tá falando isso. E vou analisando. E se não, se aquilo que ele falou, que ele viu em alguma coisa, ou ele escutou alguma coisa, eu vou lá e pesquiso, eu falo, tá distorcido, olha, aqui tá mostrando diferente do que tu me falou. Então, sejam assim, gente, de qualquer assunto que seja na igreja, seja sobre Jesus, seja sobre política, seja sobre doença, qualquer coisa, pesquisem,
se informe e você não vai ser enganado. Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.